Pai do Senhor, meu querido amados irmãos, meu caríssimo, estou aqui mais uma vez para falar contigo acerca da palavra do nosso Deus. Eu quero aqui abordar contigo algo tão importante. Já cheguei de ouvir isto, então eu estou a fazer este vídeo para aquelas pessoas que têm dificuldade de encarar este versículo. Então eu quero aqui falar no livro de Lucas. O que Jesus estava querendo dizer? Lucas capítulo 21, o versículo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: e em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Meu abençoado, é algo que nós temos que entender o que Jesus está querendo dizer neste versículo em que acabamos de ler, que é o versículo 32. O que Jesus queria, o que Jesus estava a referir, que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Já cheguei de ouvir alguns a dizer que não, esta passagem Jesus estava a referir a geração em que ele estava, ou seja, aquela geração presente. Mas se nós irmos à luz da Bíblia, entenderemos que Jesus não estava a referir àquela geração presente, mas afinal de contas, em que geração Jesus estava a querer atribuir esses acontecimentos? É algo tão simples, a Bíblia explica por si. Vamos aqui entender por que Jesus foi usando esta passagem, ou seja, porque Jesus usou essa palavra. De onde é que saiu essa ideia dele pronunciar esta palavra? Está tão simples. Se voltemos para o contexto, entenderemos o que Jesus está a falar, que Jesus falou aqui. Se você ir para o contexto do texto, você poderá ter a resposta. Então, o que está querendo dizer o contexto? No contexto, vimos Jesus a dizer que quando se encontrava no templo, quando se encontrava no templo, seus discípulos perguntaram acerca do que iria de acontecer, onde ele vem dizer que não ficará pedra sobre pedra. E você escuta que ele estava falando que viriam que esses eventos marcariam os princípios, ou seja, o fim. Ele vem dizer aqui alguns eventos que marcariam o fim. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, fome, peste, tudo isso ele disse que apenas não é o fim, são princípios da dor. Mas depois nós vamos entender que ele, de todas essas coisas, de princípios da dor, e depois vem dizer que quando pois vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, os que estiverem, fujam, saiam, vão para os campos, porque são dias de vinganças. Então, o que esse versículo está querendo dizer? Esse versículo, Jesus estava falando, estava apontando para o tempo do fim. A geração em que Jesus aqui estava a referir não é a geração presente, mas era a geração do fim.
que ele vem dizer que essas coisas, quais são as coisas que ele disse que hão de acontecer? Os princípios das dores e a manifestação do anticristo. Então ele diz, todas essas coisas vão acontecer. Ou seja, essa geração não vai partir para o céu. Ou seja, o mundo não será restaurado sem que tudo isto que estou aqui a vos dizer acerca do fim vai acontecer. Então é tão simples. Jesus não estava querendo dizer a geração presente em que ele estava, não. Estava a falar geração do fim, porque o versículo porque o capítulo que está a abordar acerca do fim, o evento do fim. Está entendendo? Então não dá para esquentar a cabeça. Para Jesus usar essa expressão, é porque estava a se relatar aí com os discípulos, era acerca do fim. Você está a perceber? Era o fim. Então, como era o fim, ele estava dizendo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Estava a referir acerca do fim. O mundo não será restaurado sem que isso que eu estou a falar para vocês, que são os princípios das dores, guerra, rumor de guerra, a manifestação do anticristo, isto tudo primeiro tem que acontecer. Sobre quê? Sobre esta geração. Amém? Então aqui o versículo está claro. Se você apenas se fiar nesse versículo e tentar buscar argumento em outros livros, você vai acabar de torcer o versículo. Porque é só você voltar e saber por que ele usou essa expressão. De onde é que partiu esta conversa. Você está entendendo? É só você saber de onde partiu esta conversa em que ele estava a falar. Então partiu quando ele estava com os discípulos em frente de Jerusalém, e os discípulos se aconchegaram a ele e perguntaram. Ou seja, eles queriam receber um elogio da parte de Jesus Cristo acerca do templo. Mas Jesus não elogiou o templo, disse que isso vai ser derribado, vai ser destruído. Isso chamou a atenção dele. Puxou um apetite nele, em quiser saber algo mais ainda. Então eles queriam saber como isso sucederá, que sinal há de acontecer da sua vinda e do fim do mundo. Então este diálogo que Jesus tinha com o discípulo, o tema aí era acerca do fim. Então é geração do fim, não é geração da época em que ele se encontrava. Era a geração do fim. Está a dizer, essas coisas vão acontecer sobre a geração do fim. Não sei se foi bem claro. O versículo é tão simples. A Bíblia responde, eu não busquei mais coisas em nenhum sítio, eu fui apenas no contexto. Tira no contexto, vai te trazer a resposta no texto que você leu. Amém? Que Deus abençoe sobre o que eu acabei de esclarecer. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, pois eu estou pronto para responder a tuas questões, ok? Que Deus abençoe. Estamos juntos.